Bem, vamos à nossa aula de número 5, em temas e questões em exegese e tradução. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2019. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui. Amém. Aqui para aprender mais sobre a Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa ficar gravada em nossos corações. Continue conosco nos ensinando, Senhor. Abençoe o Teu professor. Amém, Senhor. E é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vocês perceberam o argumento principal que foi utilizado, que nós utilizamos aqui para poder mostrar o equívoco da pregação, o imediatismo das ações de Deus no meio do seu povo, se depreende do seu próprio nome já? Qual foi o problema do pregador? Foi O que ele confundiu? a tradução. Primeiro, a tradução que traz como se fosse o já de agora, né? Então ele entendeu e não o culpo tanto, porque todo tradutor tem que supor que a obra que ele traduz, ela tem que ser recebida na língua receptora da tradução como algo que é decodificável. E o leitor não precise de ter um conhecimento da língua original para poder saber o que ele está querendo dizer, evitar essas ambiguidades. Como essa revisão que foi feita, né, ela fez essa atualização para o nome de Deus aqui, né, do hebraico para o português, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que gerou uma ambiguidade, e essa ambiguidade gerou um nome, tá, já, que para o pregador era o advérbio da língua portuguesa. E aí ele foi induzido ao erro por conta da tradução que ele pegou para consultar. Se ele faz uma pesquisa em outras traduções, o que aconteceria? Ele teria a possibilidade de evitar esse equívoco. Então, eu coloco aqui para vocês algumas... Foi um acréscimo que eu fiz, tá? Nós vimos aqui direitinho, né, todo esse panorama que nós já vimos. Vimos o que ele deixou para trás, que poderia ter aproveitado dentro do próprio versículo que ele estava usando. Vimos com muitos detalhes isso. E na nossa proposta de solução, nós vimos que de onde vem esse já? É uma abreviação do nome de Deus. Agora aqui, eu já coloquei, para começar, como exegeta tarimbado, afirmo que todo o problema... Tá. O pregador pensou, como a maioria dos leitores de português, sem acesso ao texto original hebraico, que o já do texto fosse um advérbio de tempo. Jamais ele poderia imaginar que estava ali, em Salmos 68, versículos 4, a cláusula B, uma forma abreviada do nome de Deus. O que ocorre com frequência nos Salmos, como na exortação Aleluia. Então aqui nós temos esse Yah aqui final, Aleluia aqui o final. O que acontece? É o nome de Deus. Louvai é o verbo que está no imperativo, né, da segunda pessoa do plural. Louvai a Yah, que é a corruptela, a redução do tetragrama. Yah seria a primeira sílaba do tetragrama sagrado Yud, Re, Vav, Re. Vocalizado, teoricamente, né, conforme aceitam e propõem vários eruditos modernos, como Yahvé. Daí, a primeira sílaba aqui, deixe-me... essa primeira sílaba aqui, tá, é exatamente a última sílaba, por exemplo, dessa expressão
Haleluya, que é o nome de Deus, Yahvé. Então esse nome aparece várias vezes nos Salmos, principalmente dessa forma, né? Louvai ao Senhor, louvai a Yah, louvai a Yahvé. Né? Então, essa forma abreviada, ela aparece várias vezes, como já expliquei na aula passada. Então, ele jamais ia ter essa noção. Quem não tem o conhecimento da língua original, se não tiver uma notinha de rodapé para ajudar, complica. Bem, como surgiu isso nessa revista e corrigida de 1969? Nós vimos, né, que o Iod chegou ao português, né, passando pelo iota, pelo I latino, né, e se transformou, sonorizou-se, transformou-se no J. Tá? Daí então o I se transformou no J. Então o Iá passou a ser Já. E olha aqui que eu coloquei de acréscimo para vocês terem uma ideia de como era, por exemplo. Eu peguei a versão Almeida e corrigida do ano de 1914. No ano de 1914, como é que está o texto na Almeida Revista e Corrigida? Cantai, até o português da época aqui, ó. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai montado sobre os céus, tá? Pois o seu nome é Já. Olha como é que está lá. Que é uma transcrição, uma transposição do hebraico Ya para Já, para o português. Essa daqui não geraria a ambiguidade. Na revisão de 1969, foi que eles tentaram tirar esse H e colocaram um A acentuado. E nem se tocaram que temos na língua portuguesa um advérbio de tempo, que é o já, agora, que poderia induzir uma pessoa ao erro na hora de ler. E o seu nome de Deus é já. Poxa, ele foi inocentemente... Tá? Então, a versão de Portugal de 1968. 1968, aqui, ó. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. Então, J-A-H. Não deixa dúvida, e exultai diante dele. Tá? Uma simples consulta, uma dessas antigas versões, né? Daí, você, pelo menos se você vai pregar sobre um texto, e o texto tem um aspecto que pode ser induzir, né, indutivo ao erro, né? Então você tem que, pelo menos, comparar versões para saber se você não está com uma compreensão errada. Então, a comparação de versões, para quem não tem o acesso às línguas originais, é uma das formas de se poder eliminar uma ambiguidade. Tá? Então, em 1968, a versão de Portugal já está aqui claramente mostrando que a transposição do Ya para o Já. Tá? E é óbvio que se o pregador tivesse acesso e curiosidade de pegar, por exemplo, como isso está na primeira tradução da Bíblia, ele iria na Septuaginta, tá? Ele iria na Septuaginta, tradução para o grego, ou na Vulgata Latina, e veria como é que está nessas traduções. É óbvio que nós não vamos exigir isso, né? Se o pregador teve esse equívoco na língua portuguesa, a gente vai exigir isso. Os tradutores não podiam, porque tinham acesso a isso tudo, e tem esse conhecimento, ele tinha que botar uma nota de rodapé ali, muito bonitinha, né? Uma nota de rodapé, olha, na Bíblia Latina está assim, na Bíblia traduzida para o grego, a primeira versão Septuaginta está assim. Então aqui não é o advérbio de tempo, e sim é uma transposição para o português do nome que aparece no hebraico. Tá? Eles deveriam fazer isso. Beiar Shemô, porque no seu nome, até no hebraico, Beiar é no seu nome, né? Mas pode ser traduzido como o seu nome é Já, expletivo. Aí, esse material já estava totalmente disponível à época que o pregador pregou. Na Septuaginta, por exemplo,
eu não mostrei para vocês na aula passada. O que nós temos aqui? Nós temos Kyrios, é o Kyrios, onoma autor. Pastor, Onoma autor. Kyrios, onoma autor. O seu nome é Kyrios, Senhor. Né? Então traduz como Senhor. na Septuaginta é Salmo 67 ou 68? É 67. O número lá é 67. É diferente. Na Septuaginta a numeração dele é diferente. E também o versículo é diferente, por aquele motivo que eu mostrei na aula passada. Então, Kyrios, onoma autor. Kyrios, Senhor, onoma, o seu nome, o nome, autor dele, aqui no caso. Cantai a Deus, tá? Aqui, ó, o Senhor é o seu nome. Tá? Aqui é a minha tradução. Da mesma forma, na Vulgata Latina, que foi a tradução que foi feita do hebraico para o latim, vai haver o quê? Se ele fosse dar uma olhadinha, o que acontece? Ele encontrar aqui, ó, Dominus nomen illi. Senhor é o nome dele, o seu nome. Então, Dominus. Então, eles nem fizeram a transliteração. Eles, já sabendo que ali era o nome de Deus, eles traduziram conforme aparece homogeneamente. Forma homogeneizada, homogeneamente, deve ser isso mesmo. Vamos ver se aparece aqui. Aqui não vai ter, não, Aurélio. Homogêneo. De forma homogeneizada, ou deixa eu ver aqui. Homogeneidade. Regularmente, sempre aparece, né? Na Bíblia, o nome de Deus geralmente é traduzido como Kyrios, como Senhor. Daí que vai para o português, quando você vê sempre, está lá, Senhor. Não aparece o nome, o tetragrama é traduzido como Senhor. Tá? Aqui, Dominus. Então já não teria, já eliminaria o equívoco. Tá? Então aqui, o Senhor é o seu nome, que você pega, por exemplo, a versão do Padre Antônio de Figueiredo. A versão do Padre Antônio de Figueiredo é uma tradução da Vulgata Latina para o português. Tá? Obviamente que eu fiz aqui uma atualização do português, porque o português dele é aquele português antigo, então eu atualizei aqui o português para o nosso português contemporâneo, né? A versão do Padre Antônio. Da época ainda antiga, o português antigo. Bem antigo mesmo, do Padre Antônio de Figueiredo. Eu posso até mostrar a vocês aqui como é que era. É totalmente diferente do português. Aqui, deixa eu ver. Não é totalmente diferente, era bastante diferente. Era muito diferente. Figueiredo. Figueiredo. Agora o texto é de Salmos. Salmos 68, quem não sabe números romanos, né? Complica, né? No caso aqui eu acho que é o 67. É o 67 também, porque seguindo a Vulgata Latina. 67, 5 aqui, ó. Cantai a Deus, dizei salmo ao seu nome,
aparelhai com 2 P, ó, o caminho aquele que sobe sobre o ocidente, o Senhor e o seu nome. O Senhor é o seu nome. Aqui o como é que era? Grafado nessa época. Mas mesmo assim, como Dominus, né? Dominus, aí aqui ele traduz como Senhor. Então evitaria o equívoco. Frisinho. A Vulgata Latina, tá, apresenta o Iar traduzido como Dominus e a Septuaginta como Kyrios. Tá? O Lutero, quando traduziu a Bíblia traduzida do hebraico, grego e o aramaico para o alemão, ele trabalhou muito com o texto da Vulgata Latina. Em alguns pontos ele melhorou o texto da Vulgata Latina. Tá? Ele usou para cotejar, para comparar a Vulgata Latina. E ele traduz aqui, heißt Herr. Ele se chama Herr, Senhor. Herr Maia, Herr Fabiano, Herr Gott. Né? Então, Senhor Deus. Herr é a tradução, ele é chamado Senhor. Tá? Inclusive ele coloca aqui o HE maiúsculo, né? Em vez de colocar no versalete, HE maiúsculo. Essa tradução de Martim Lutero é de 1545. Tenho tudo isso no Logos Bible Software, viu? Pois é, até essa do padre Antônio de Figueiredo também tenho várias versões de Almeida, de Portugal, e de vários anos, aí, 1914, ó, tem todas elas. Tem uma antiquíssima lá em casa. Na minha casa eu tenho uma física lá, de 1800 e alguma coisa, impressa, do Almeida. Português bem diferente. Desenvolveu bastante português. Então, observem bem aqui que o Lutero, né, a versão de Lutero, Singet Gott, Lobsinget seinen Namen, né, cantai a Deus, louvai o seu nome. Machet bandem, que abriu um caminho para ele. Der da sanft refert. Ih, rapaz, o alemão aí, ó. O alemão. Abriu um caminho para aquele que guia gentilmente. Heißt Herr. Ele é chamado Senhor. Und freut euch vor ihm. For him. E regozijai-vos diante dele. Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Nein, sprechen nicht Deutsch. Tem uma semelhança assim com o inglês, não tem? Alguma coisa, é língua germânica, né? Germânica, então uma foi para um lado, outra foi para o outro. Tem uma origem indo-germânica. Zing? Sing. In, a última palavra lá, in. Him. Então, se trocaria him. Tem muita semelhança. Tem muita semelhança. E o alemão é fácil de ler também. Muito fácil de ler. É uma língua que tem os casos, né? Hein? É mais ou menos. É uma língua que tem os casos, né? Mas se ele visse, por exemplo, a versão de Lutero traduz por Herr, e é Senhor. Ok? Esse foi um acréscimo que eu fiz. Vocês estão com a versão já nova do trabalho. Então, o processo fonológico que levou o Iar a se transformar no Já, exatamente com a queda do rei, da forma Iar. O que é a forma Iar? É a primeira sílaba do nome completo de Deus, Yahvé. Tá? Como houve uma queda da segunda sílaba, então vem uma pique aí indicando esse fenômeno. Aí fica até, o rei fica sonorizado, Iar. Tá?
e no português antigo a forma já, e a subsequente marcação dessa queda com o sinal diacrítico no monossílabo tônico resultante. O que é monossílabo? Uma única sílaba. Tá? Surge a forma já. Eles queda aqui do H, né? Então marcou essa queda para ficar com uma palavra em português. Ele colocou acento, aí complicou, ficou igual já advérbio. Que os revisores de Almeida fizeram questão de colocar em maiúsculas para diferenciar do que seria um homônimo homográfico homofônico. E caramba, homônimo homográfico homofônico. O que é homônimo? O que é uma palavra homônima? Já ouviu falar? Não. Vamos ali, vamos aqui. A aula é para isso, para aprender. Homônimo. Ó. Aqui. O que é um homônimo? Que ou aquele que tem o mesmo nome. Aí diz-se de ou palavra que se pronuncia da mesma forma que outra, mas cujo sentido e escrita são diferentes. Aí, nesse caso, eles tem no caso aqui os homófonos, tá? Laço e o outro laço. Só que são homófonos, mesmo som, porém grafia diferente. Tá? Eles são homófonos heterográfico. Hetero vem de diferente. Tá? Então, heterográfico, grafado de forma diferente. Quando é grafado de forma igual, é homógrafo. Tá? Igual manga e manga. Homográfico. Igual manga e manga. Manga e manga. Uhum. É, manga e manga. Tem manga de chupar e a manga camisa. É isso aí. Tá? Então, aqui no caso, esses dois aqui, por exemplo, são heterográficos. É laço e laço, porém o sentido é diferente. Aqui é no sentido de laçada e aqui no sentido de cansado. Ou que se pronuncia e escreve do mesmo modo, mas cujo significado é diverso. Aí no caso são os homógrafos. Tá? Os homógrafos. Falácia, qualidade de falaz, e falácia de falatório. Tá? Daí vem outras palavras. Tem um parônimo, tem um sinônimo, homófono, antônimo, homófono, antônimo e homógrafo. Tá? Aprendendo, hein? Bom que fica tudo registrado. Né? Fica tudo registrado, para vocês não terem dúvida depois. Então, homônimo, homógrafo, homofônico, é uma palavra semelhante, tá? De grafia igual, som igual, porém, qual é a diferença? O sentido. Então, a diferença é no campo semântico. Tá? No campo morfológico, ela tem todas as mesmas características, mas no campo semântico, de sentido, tem diferenças. Tá? Daí são os homônimos. Ok? Então, eles fizeram questão de diferenciar do que seria um homônimo homógrafo homofônico do advérbio de tempo português já. Provavelmente, o pregador entendeu que as maiúsculas seriam uma ênfase sobre o advérbio de tempo já. Então, esse já, ele botou maiúsculo para dizer que é já, daquela força, da exortação ao imediatismo, ser tão veemente e ser feita aos braços. Porque, irmãos, o nome de Deus não é depois, o nome de Deus não é antes, o nome de Deus é já, é agora, neste momento. Aí dá aqui, ó, né? E a pessoa não sabe que está cometendo um equívoco. Então daí nós teríamos a sequência Iá, vem para aquela forma lá que estava nas Bíblias lá de Almeida e de Portugal, já, e acabou infelizmente chegando na língua portuguesa como já. O que a versão de 1995 fez? Você anota essa sequência aí, viu? É importante. O que a versão de 1995 fez? A revisão de Almeida de 95, o que ela fez? Olha aqui. A Almeida de
1995, revista corrigida de 95, vou botar aqui de Estudo Almeida, Bíblia Sagrada, edição revista corrigida, vou botar aqui de estudo, para não bagunçar o meu. Bíblia de Estudo Almeida, revista corrigida, para poder não bagunçar aqui a minha. Essa aqui, aí colocou essa forma aqui, ó, pois o seu nome é Jeová, que é a forma plena, porém também tem um equívoco nessa forma. Qual é o equívoco? Ele colocou todo o nome. Não, aqui Jeová. Mas qual é o equívoco dessa forma Jeová? O equívoco dessa forma Jeová é que quando aparece o nome de Deus no hebraico, vou botar aqui para vocês terem uma ideia. Vou botar aqui em Gênesis 1. Gênesis 2. Logo no início aqui de Gênesis. Dois, 4. Em Gênesis 2:4, olha aqui, vou aumentar um pouquinho para vocês. Só para eu mostrar para vocês aqui. Tá? Beyom Asot Adonai Elohim. O que acontece aqui? Aqui você tem um tetragrama com as vogais de Elohim. Com as vogais de Adonai. Adonai. Nesse caso aqui específico, você tem uma sequência, você tem o tetragrama seguido de Elohim. Daí eles vocalizam com as vogais de Adonai. Os primeiros gramáticos lá do Renascimento e da época em que começaram a estudar os clássicos, na época da Reforma Protestante, mais um pouquinho antes do Renascimento, eles entenderam que essa vocalização tinha que ser transcrita. Aí escreveram dessa forma, porque tem inclusive versões que colocam, essa aqui já coloca para não dar dúvida. Coloca o Ozinho aqui de cima de Adonai, as vogais de Adonai sobre o tetragrama. Aí, em vez de você ler, quando um judeu vê isso aqui, que estudou o hebraico, um judeu, ele lê sempre, está vocalizado com as vogais de Adonai. Ele sabe disso. Então ele lê o quê? Adonai Elohim. Entendeu? Ele lê Adonai Elohim. Quando você tem Adonai e seguido o tetragrama, como é que o tetragrama é vocalizado? Adonai, aí as vogais que entram nele são as vogais de Elohim. Para você ler da mesma forma. Adonai, Senhor, Elohim, Deus. As Bíblias em português, quando veem isso, as boas traduções vão trazer isso aqui como Senhor, Deus. Mas você vai ver que a tradução vai estar Senhor, Deus. Veja Almeida aqui, por exemplo, olha. Almeida 2:4, ó. Aqui. Ele está dizendo aqui o que para você? Que você tem aqui o tetragrama, Yud He Vav He, tá? Na Bíblia de Estudo já tem a nota de rodapé. Você tem Yud He Vav He aqui, tá? Que é o tetragrama, vocalizado com as vogais de Adonai. Por conseguinte, o que acontece? Leia-se Adonai e traduza-se Senhor Elohim, Senhor Deus. Por isso que está aqui Senhor Deus. E bota até em versalete aqui, ó, com a primeira letra maior um pouquinho e a outra maiúscula, mas menor um pouquinho. Está dizendo para você isso. Tá? É essa nota de rodapé aqui, onde o nome de Deus aparece escrito assim em toda a Bíblia, representa uma forma de expressar o tetragrama hebraico, o nome especial do Deus, tá? Do concerto, que os judeus evitam pronunciar.
Alguns judeus, em vez de pronunciar, por exemplo, Elohim, eles pronunciam Eloquim, para poder, com medo de pronunciar o nome de Deus, que é um nome inefável, um nome respeitadíssimo pelos judeus. Então, a pronúncia original mais provável é Javé. Ou é o Yavé, que vai para o português, e o outro vai para como J e fica a forma Javé. Cai o H no final, cai o H no meio, fica Javé. Yavé cai para Javé. Essa é a forma teórica mais aceita entre os eruditos contemporâneos. Então o senhor acha que no Salmo lá, em vez de ser Jeová, seria Javé? No Salmo sim. Seria Yavé. Tem também de umas formas que são utilizadas para fazer essa comprovação. Eles usam esse argumento, inclusive. Quando, no processo de transmissão dos textos, foram colocadas as vogais nos manuscritos hebraicos, olha que interessante. Foram colocadas as vogais nos manuscritos hebraicos, o tetragrama recebeu as vogais de Adonai, Senhor. Então, é o que eu falo, a Bíblia de Estudo, ela vai te dar informações que você, que não é hebraísta e que nunca estudou isso, você vai conhecer. Para você poder saber o que está acontecendo. Percebe? Aí, o tetragrama recebeu as vogais de Adonai. Senhor, que geralmente era o nome que os hebreus liam em substituição para evitar pronunciar o nome de Deus. Olha que nota boa, viu? Daí surgiu a forma Jeová, que veio a ser usada posteriormente nas igrejas. Essa tradução grega, tá? Por quê? Porque o nome de Deus com as vogais de Adonai, eles erroneamente criaram a forma Yehová. Então lá no alemão era J-E-H-I-E, J-E-H-O, Ro e V-A-H, Vá. Não, W, que o W no alemão é V, A-H. Então ele liu Yehová, é a forma errada. É o que os judeus queriam dizer, que os maçoretas queriam dizer. Que quando você tiver o nome sagrado de Deus vocalizado com as vogais de Adonai, leia Adonai. Quando você tiver... Por que não é Jeová? Olha só, se fosse Jeová, só apareceria o tetragrama na Bíblia hebraica vocalizado como as vogais de Adonai. Yehová. Mas aparece Yehovi. Se fosse ler, estou lendo errado. Aparece lá, por exemplo, a forma Yehovi. Eu pergunto sempre para os vocelitas, o nome de Deus é Yehová ou Yehovi? Eu sei que não é nenhuma das duas formas, porque eu sei o que ele está querendo dizer com ele. O tetragrama com as vogais de Elohim, aí ele vai ser lido Elohim em vez de Yehovi. E quando é com as vogais de Adonai, em vez de Yehová, é Adonai. Leia-se Adonai. É o Ketiv, do que está escrito, e crer. Leia. Tem essas notas na Bíblia. Isso é importante. Na Bíblia hebraica, então, fica assim. Deu para entender? Entendeu? Estou tendo uma dificuldade. Porque, não, eu tô... Pode fazer a pergunta, você, porque se você quiser. Porque Adonai e Jeová tem dois sons diferentes. A forma... Fala para poder te responder. Mas o senhor parece que me deu a entender que a escrita é quase a mesma, só muda uma... É porque o Yod, Re, Vav, Re é o tetragrama. Com as vogais nele, o Yod com um E fica Ye, o Re com O de A, Do, fica Ro, e o Vá vem no final de Adonai, Ai, então fica Yehová. Aí que veio o nome Jeová para o português, o que é errado, porque quando o tetragrama Yud, Re, Vav, Re está vocalizado com as vogais de Adonai, o que os maçoretas queriam que a gente fizesse é leia-se Adonai. Então quando você tem Yehová, em vez de ser Yehová Elohim, você tem o tetragrama com as vogais de Adonai, você leia Adonai Elohim, Senhor Deus.
É isso que ele está explicando na nota de rodapé. Deu para entender? Agora? Mais ou menos. Não, talvez o senhor não tenha um exemplo das duas juntas? Das duas formas? As duas formas. Uma forma é essa aqui. Deixa eu acabar de ler essa nota, então, para a gente ir lá. Daí surgiu a forma Jeová, que veio a ser usada posteriormente nas igrejas. A tradução do Antigo Testamento para o grego, a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, tá? Tem aqui, na versão dos 70, tem o quê? Muito usado pelos primeiros cristãos, traduz o tetragrama por Kyrios, Senhor. Tá? Porque vê lá que ele está vocalizado com as vogais. Na época dos maçoretas, foi que houve essa vocalização. Da época dos tradutores, da Septuaginta, o texto não era vocalizado. Eles tinham que fazer a vocalização mental. Só tinha o tetragrama e Elohim. Tetragrama e Elohim. Quando viu o tetragrama, Kyrios. Traduzia logo como Senhor. Aí eles traduziram como Senhor. É por isso que ele veio aparecer dessa forma nos textos do Novo Testamento. Aí Gênesis 4, 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome de, aí está lá, Adonai. O Yud, Re, Vav, Re, ou o tetragrama com as vogais de Adonai. O nome do Senhor. Tá? Aí, no caso, vamos ver aqui a Septuaginta. A Septuaginta, vai trazer aqui, deixa eu diminuir aqui um pouquinho para fazer um texto comparativo. Ok. Gênesis 2:4. Ok. A Septuaginta, isso é o livro da genealogia dos céus e da terra. Haute Biblos Genesios. Aí tem lá do Biblos Genesios lá de Mateus, né? Biblos Genesios, livro da genealogia da geração. Aqui é Biblos Genesios Uranu, geração do céu, Kai Ges, e da terra. Está no genitivo aqui. Os dois estão no genitivo. Dos céus e da terra. Hote Geneto. Aqui embaixo, depois assim, Theos, Tom Uranon. Tá no finalzinho aqui, Beion. Vamos ver aqui, Tom Uranon. Depois assim, Theos, Tom Uranon. Aqui eles só colocaram Roteos. Vamos ver aqui a... colocar aqui os dois, vincular, tá aqui D, eu vou colocar aqui também D, que aí vão ter o mesmo texto. Ok. Agora, aqui, a Septuaginta, cadê ela? LXX, bota D também, que ela vai marcar o mesmo texto. Ok.
Uhum. Aí aqui, ó, já aparece a forma Kyrios, vendo? Kyrios ho Theos, Senhor, o Deus, Senhor Deus, que é a forma traduzida aqui no versículo 15 de Adonai Elohim, aqui, ó. Que aqui no caso está na forma construta, Adonai Elohei Avoteichem, que é o Deus dos vossos pais. Lá na Septuaginta, o que você vai encontrar? Você vai encontrar Kyrios ho Theos. Então eles traduzem o tetragrama por Kyrios. Isso é uma prática geral que eles vão sempre fazer ao longo do Antigo Testamento. Ok? Tá, então voltemos aqui ao nosso texto. Então, o nome desse erro cometido pelo pregador é chamado de falácia lexical. Ou seja, é uma falácia que envolve o uso de palavra errada. Tá? É uma falácia lexical. Então, para evitar esse erro, a análise derivada de uma leitura atenta e detida do texto original, ampliando o espectro de preenchimento dos eixos paradigmáticos e sintagmáticos, revelará nuances que podem enriquecer enormemente nossa compreensão do texto, da perspectiva do seu gênero literário poético, e produzir novas aplicações legítimas na exposição sermônica, ou na pregação da palavra, na pregação do sermão. Isso nós vimos, né, através das lentes do tradutor, analisamos tudo isso aqui. Tá? Esses são só os detalhes que eu queria mostrar para vocês hoje. Nesse caso específico aqui que ficaram faltando na aula, que eu acrescentei, só esses acréscimos aqui. Trabalho que vocês vão fazer. Vocês vão me apresentar uma síntese desse argumento todo que eu fiz. Tá? Anota aí. E vão mostrar como é que esse nome já apareceu na Bíblia de português. Tá? Você vai pegar essa sequência e falar, na Bíblia de Almeida de 1914, como é que era o texto? Era assim. Aí aparece lá, você vai colocar. Tá? Na Bíblia de Almeida de 1968 de Portugal, era assim. E depois, em 1969, houve essa mudança e eles acabaram colocando já como o advérbio de tempo português. Tá? Aí vocês vão dizer também o que foi que o pregador perdeu no versículo 4. Aí ele poderia, né, ter apresentado, por exemplo, o versículo. Aí eu mostro, cláusula 1, cláusula A, né, que está aqui. Ó. Ele poderia ter feito, olha a riqueza, ele poderia ter enriquecido o sermão se ele fosse e visse cada cláusula, Shiru Elohim, né, cantai a Deus. Aí o que significa esse shir? Aqui vem, esse shiro vem de onde? Tá? Aí ele ia ter um sentido básico de cantar, isto é, usar a voz como instrumento para entoar tons musicais, ritmos e, frequentemente, palavras. Né? Cantai ou cantem, dependendo da forma que você utiliza na sua tradução. Vem cantai louvores, é o mesmo, cantai do português está em cantai louvores, é a mesma coisa? Aí você vai ver aqui, que é usado zamru. Zamiru, tá? Zamiru, você tem um daguês forte aqui, que é uma duplicação do mem, ele vai fechar a primeira sílaba e vai abrir a próxima. Daí esse shivá aqui vai ser vocálico. Esses dois pontinhos aqui vão ser vocálicos. Então, Zamiru. Zamiru Shemo. Louvai ao seu nome, ao nome dele. Olha o que ele perdeu. Né? Então, o sentido de louvar como um ato de adoração a Deus, deixando transparecer diante dele um sentimento de reverência e adoração devido à sua divindade em contraste com a humanidade imperfeita e frágil. Tá? Olha o contraste. Então, o adorador está se colocando diante do Deus inefável, do Deus, né, cuja divindade
que tem todas as características que contrastam com a nossa fragilidade humana. Tudo que ele tem de perfeição, né, nós temos de imperfeição. Ele é eterno, nós somos limitados no tempo. Né? Ele é incorruptível no seu ser e nós somos corruptíveis. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e eles morrem. Nós não vamos morrer, nós vamos esperar Jesus vivo. É a esperança que Paulo também tinha, né? Nós que estivemos vivos na sua vinda, né? Eu tinha essa esperança, todo mundo tem. A gente não sabe ao certo quando vem. A adoração, portanto, deriva de se ter um senso perfeito dos atributos incomunicáveis de Deus, quando o adorador se aproxima dele cantando louvores pelo que ele é. Louvai ou louvem. É a forma como você pode traduzir. Tudo está no zamru, né? Que vem do verbo zamar, do hebraico. Ou lismor, no caso. Pode ser a forma infinitiva. Aqui está no cal. Ok? Olha o que o pregador perdeu. Nesse versículo, ele poderia ter pregado um sermão extraordinário, fiel ao texto original. Porém, ele não foi às fontes, não buscou, e por conseguinte, ele deixou passar. Então, aí também, da mesma forma, solo, né? Larochev, que nós vimos na aula passada em detalhes aqui. Né? E outros detalhes. Ilzu é outro verbo que é utilizado, vocês vão dizer aqui. Tudo isso ele poderia ter colocado no sermão dele. Né? Aqui, irmãos, essa forma aqui significa isso, mais isso, mais isso. Então, quando nós chegamos diante de Deus, nós temos que ter a consciência de quem é Deus. Aí ele vai enumerar os atributos incomunicáveis de Deus. Deus é eterno. Nós somos temporais. Deus é perfeito e é imutável. Nós somos mutáveis e deterioráveis, né, corruptíveis, conforme o apóstolo Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Mas nós temos uma esperança. A esperança é que o que é corruptível se torne incorruptível quando Jesus vier. Olha a pregação que ele poderia fazer, gente, só analisando a perspectiva do texto. Olha de onde, olha quanta coisa pode sair daí. Ele vai comparando. Deus é onisciente, o nosso conhecimento é limitado. Não é? Pode citar até o Aristóteles, né? Aristóteles ou Sócrates. Sócrates, né? Só sei que nada sei. Né? E é que quanto mais eu sei, mais eu vejo que eu tenho que aprender. Então, né? Não tem. É muita coisa que pode ser citada num sermão, que pode ser enriquecer o sermão, de modo legítimo. Aplicações legítimas. Percebe? Quando você analisa o texto da perspectiva do original. Muita coisa. Você vai para o dicionário, você vai ver essa palavra aqui, qual o sentido dela e tal. Você vai descobrindo essas coisas todas. Isso o pregador deixou passar. Né? E aí também, aqui você vê aquelas duas formas secundárias, né, que pode ter um sentido e pode também ter um outro, né, de uma palavra. Salal também como aplanar, aplainar, daí a diferença na versão do peregrino. Tá? São coisas que ele deixou passar de longe. No versículo 4 só, hein? Não é no salmo todo, não. Versículo 5 diz que Deus é o pai dos órfãos. Gente, se ele fizesse uma pregação expositiva, ele deveria dar para pegar uns 4 a 5 sermões ali, só nesse Salmo 68. No primeiro sermão, ele ia do versículo 1 ao versículo 5. Entendeu? Mas ele se focou nesse nome Ejá e aí, né, pronto, criou um sermão que não tinha nada a ver com o texto. Quis fazer um sermão para já. Rapidinho. Pois é. Ok? Aí vocês vão ver, pode mostrar esses detalhes, o que foi perdido pelo pregador. Aí você pode apontar esses detalhes, os sentidos que ele poderia ter apresentado, as aplicações que ele poderia ter, né, usado, feito. Então aqui eu mostrei para vocês, né, o cavaleiro que cavalga sobre as nuvens, cavalga em carruagens de vitória. Eu mostrei a diferença, a semelhança aqui de Abacuque. Né? Olha quanta coisa que ficou, que o pregador não viu.
Até aí tranquilo? Então esse vai ser o trabalhinho que vocês vão fazer sobre isso aqui. Tá? Eu pedi a vocês para dar uma lida no que Calvino falou, pregou. Aí você vai ver o que é uma pregação dentro desse versículo. Só do versículo. Então eu botei um trecho do comentário de Calvino, de Salmos 68,4, para vocês lerem. Leia a nota de rodapé. Você vai ser instruído, vai ter muita coisa boa aqui que ele apresenta, que é apresentado aqui, é muito bom. O que é um pregador que se preocupa com o texto na língua original, como ele pode criar, né, a partir daí, construir, não vou nem criar, construir um sermão expositivo que realmente faça jus ao que o autor tentou dizer. Você imagine se o salmista naquela hora ressuscita e aí o pregador está todo veemente lá e ele, com licença, eu não quis dizer isso não. E aí repreendeu. Você imagina quantos sermões Deus ouve e diz, a minha palavra não diz isso não. Eu vou dar um desconto. Eu vou dar um desconto. A ignorância dele. Ignorar quer dizer que você não conhece a coisa, né? Não é no sentido pejorativo não. Tá ok? O restante aqui nós já comentamos, já falamos sobre o aleluia, o que significa, não tem aleluias. Não. Ok. Vamos dar uma olhadinha no próximo ensaio, que é um ensaio também que pode gerar ambiguidade. É exatamente um homônimo, homógrafo ou homofônico. Fezes. Um pregador desavisado, ele pode fazer uma lei aí com esse texto. Não é? Ele pode entender uma coisa bárbara aqui nesse texto. Então, explica o sentido de fezes na seguinte oração, cláusula. Oração ou cláusula é a mesma coisa. Respeitando o seu contexto, tá? O ambiente histórico ali, o contexto em que surge o Sitzenleben, que é o lugar vivencial do texto, e o contexto, que é como a palavra aparece dentro da estrutura literária, dentro da tessitura textual. Ok? Os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Puxa, aí a pessoa se entender fezes como fezes humanas, por exemplo, como... Beber ainda já é. Já pensou, rapaz? Vai dar até náusea na hora da pregação, vai dar problema. 10 horas aqui eu dou uma pausinha pra gente respirar. Percebe? Pode acontecer um problema seríssimo aqui. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Exatamente para mostrar como as ambiguidades, né? O que é ambiguidade? É uma palavra que pode ter um sentido ou pode ter outro, e pode deixar dúvida. Ambiguidade. Vamos lá para o Aurélio. Aurélio, nosso amigo. Diga para nós o que significa ambiguidade. Antigamente tinha um trema, né? Agora eles não botaram mais o trema. Esses dois pontinhos em cima do i para saber que é ambiguidade e não ambiguidade. Daqui da nossa geração futura, vai ler ambiguidade, inico, vai que aquele uva para eles vai ser que, vamos criar um português totalmente diferente. Eu sou contra essa queda do trema. Eu achei que foi um desserviço, é mexer no que não precisa. Entendeu? Equidade, por exemplo, equidade, vamos falar equidade, nossas criancinhas, coitadinhas. Vai ver equidade, fala que U é que, então é equidade, aí vai dar problema. Se não tiver um Auréliozinho assim para ela poder ir lá conferir, né? Você já imaginou como é que vai ser a situação. Qualidade ou estado de ambíguo. O que é ambíguo? Aí eu pego aqui, olha como é que é a Aurélio aqui, é bom, olha, vou botar. Ambíguo, já vai, ó. Ambíguo, que se pode tomar em mais de um sentido. Equívoco. Então, aqui nesse caso, fezes aqui pode dar duplo sentido. Então vamos lá. O que é hermenêutica e o que é exegese? Vocês já sabem?
Já falamos sobre isso aí, cachoeira de vezes, como dizem os mineiros, né? É preciso definir esses dois conceitos que são vitais e pertencem ao âmbito da interpretação bíblica, escriturística aqui das escrituras, a saber, de hermenêutica e exegese. Gravem para nunca mais esquecer. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é a ciência ou a disciplina, tá, que prescreve os princípios universais de interpretação do texto sagrado. Existe a hermenêutica jurídica, por exemplo, que é aquela que prescreve os princípios de interpretação dos textos legais, dos textos jurídicos. Existe a hermenêutica médica. Tá? Aqui no caso, nosso caso específico, é voltado à Bíblia. Então, é a hermenêutica que vai prescrever os princípios universais, porque pega todos os gêneros literários da Bíblia e vai te dar um modo de analisar cada gênero literário na Bíblia. Tem um livro, inclusive, de hermenêutica, do Wilson, não me lembro do autor, que é hermenêutica vinculada aos gêneros literários. Muito bom o livro. Depois vocês me lembrem que no nosso grupo, que eu mostro para vocês qual é o livro. Muito bom. Gente, vocês vão ter que ler, porque nós teremos que trabalhar muito mais tempo, né? Mas então, o que vocês têm que fazer é aproveitar o tempo durante a semana e cair dentro dos estudos. E a exegese é o quê? Hermenêutica é a teoria. A exegese é a prática. Quando você pega um texto, você situa o texto dentro do seu gênero literário e usa as ferramentas que a hermenêutica te dá para poder, então, interpretar o texto. De um modo simples. A hermenêutica é a teoria. A exegese é a prática. Tá? Por que se fala em ferramentas adequadas? Nós queremos abrir, por exemplo, nós queremos fazer aqui, abrir esse qual é o nome desse negócio? Vente? Fala vente. De passar o vento aqui, eu não sei nem como é que é isso. Isso aqui fala em português. É por onde o ar passa. Né? Nós queremos abrir. Vamos pegar uma picareta para poder abrir aquilo ali? Vamos pegar uma marreta? Vamos pegar uma cavadeira? Não tem que ter uma ferramenta adequada para poder rodar ali e abrir o ar. Percebe? Então, a hermenêutica vai te dar exatamente as ferramentas. Como é que você vai analisar um salmo? Da mesma forma que você analisa uma narrativa de uma história? Não, é diferente. O texto poético, ele tem uma característica. Você vai ter que estudar paralelismo, saber como é que se compõe a poesia hebraica. Ela usa muito do paralelismo. Então, é diferente de uma narrativa, que você tem que saber quem é um personagem, o tempo, o espaço, né? Narratário, narrador. O narrador é homodiegético ou ele é heterodiegético? Ele está dentro da narrativa ou ele está fora dela? Então, tem todas essas características que são diferentes de um texto poético. Então, a narrativa tem uma característica. Uma parábola é uma história, você pode ter personagem, pode ter tudo ali. Ou também ela pode ser simplesmente simbólica. O semeador saiu a semear. Né? Então, você tem uma personagem, tem um semeador, não sabe o tempo, não localiza, não diz perfeitamente, e você vai analisar. Mas qual é o objetivo da parábola? Você saber a moral da história. Parábola é isso. Né? É uma história que é contada com o objetivo de dar. Qual é a moral da história? Quem é o meu próximo? Lembra? Nós lemos o texto. O meu próximo contou, Jesus ilustrou com aquele indivíduo que estava caído no caminho, judeu, segundo o samaritano, acode, o sacerdote não acode, o levita não acode, mas o samaritano, que era a raça, né, excomungada pelos judeus na época, né, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, foi exatamente o benfeitor daquele. E Jesus disse que ele é que acudiu, ele que botou no seu animal, sem medo de ficar contaminado cerimonialmente, porque o sacerdote ia para o culto, o levita ia para o culto, então não podia pegar, se o indivíduo tivesse morto. Né, então ele estava ali e podia se contaminar. Aí, para não se contaminar, ele passou de largo. Aí veio o levita, passou de largo, aí foi para o culto. E o samaritano, que não tem nada a ver com o culto, nesse ponto até foi bom, né? E nem com medo de se contaminar, porque ele estava próximo dele, então o que ele foi? Foi lá, acudiu, pegou, colocou sobre o seu animal, levou a estalagem, cuida dele, vou te dar aqui esse dinheiro, que se gastar a mais, na volta eu vou e pago. Perguntou lá, quem foi o próximo daquele que estava caído do caminho?
For sacerdote, for levita ou for samaritano. Ele nem quis, era tão impuro o samaritano que ele não quis nem falar, o samaritano. Podia simplificar, né? Não foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Ele usou essa expressão, essa oração enorme aí para dizer, em vez de dizer o samaritano. Não, ele não podia dar o braço e torcer, né? Não dizer aquele que usou de misericórdia para com ele. Mas Jesus falou, não vai e faz assim. Segue o exemplo do samaritano. Tá? Então uma parábola, ela tem o quê? Uma proposta que é exatamente... Qual é a moral da história? A moral da história é que ele deu. Deu um exemplo, assim você faz. Então esse é o propósito da parábola. Não é saber qual é o sentido do jumentinho, o que o jumentinho significa nessa parábola, o que o indivíduo que estava caído no caminho significa, o que as duas moedas significam. Não pegar aquele significado de origem, né? Alegórico, não tem nada a ver. É a moral da história, o que a história está querendo ensinar. Tá? A hermenêutica vai te ensinar isso. Conforme nós já vimos. Já vimos, hein? Então, repetindo. Tá? É importante isso. Tá? A exegese, então, a exegese é o estudo do texto bíblico à luz dos princípios hermenêuticos, com o propósito de determinar com precisão máxima e absoluta a intenção do escritor original. O que ele quis dizer com seu nome é Yah? O que ele quis dizer? Você tem que parar para pensar, parar para perguntar, para poder saber. Será que é o já de agora mesmo, desse momento? Né? Então, a hermenêutica vai te fazer o quê? Você ter esse cuidado, e a exegese vai te levar para o texto. Tá? A exegese genuína deve valer-se pelo menos da leitura e interpretação dos textos em suas línguas originais. Tá? Então, quando você faz isso, isso exige do intérprete conhecimento das línguas originais da Bíblia para uma abordagem gramatical do texto, como também conhecimento do transfundo histórico da passagem que ele pretende interpretar. Ou seja, do background. Né? O que é o background? É o pano de fundo. Né? Aquele texto está dentro de que situação? Qual é a coloração ambiental ali de onde está o texto? Qual é a situação? O ambiente vivencial, como os alemães chamam de Sitzenleben, né? Qual o ambiente vivencial do texto, que gerou o texto. Tá? Onde se procede à reconstrução do ambiente sociocultural em que o texto foi produzido, quando isso for possível, porque às vezes não é possível fazer isso. Tá? Então esses dois conceitos são importantes. Ok. Além disso, as mais das vezes, há uma exigência de que o intérprete se valha de um método de interpretação que seja histórico, gramatical, canônico, bíblico e, em alguns casos, até mesmo semiótico. O que é semiótico? Quando o texto envolve símbolos, como Apocalipse, por exemplo, como algumas visões de Zacarias, até de Jeremias. Então aí você tem que interpretar o símbolo, e às vezes o símbolo está vinculado com a linguagem. Né? Que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Poxa, do ponto de vista da língua portuguesa, uma coisa jamais vai remeter a outra. Vara de amendoeira vai remeter, eu velo pela minha palavra para cumprir. Não tem sentido nenhum, não tem ligação nenhuma de uma coisa com a outra. O que vara de amendoeira tem a ver com eu velo sobre a minha palavra para cumprir? No hebraico tem. Lá no hebraico tem duas palavras ali, que é a amendoeira, né, a vara de amendoeira, makel shaked, matando a cobra e mostrando a cobra morta. Shaked, shoked. Shaked, shoked. Já mostrei isso para vocês, dei uma aula até sobre isso. Né? Eu estou só lembrando, vocês têm que lembrar, porque eles não assistiram essa aula na época. Então, deixa eu ver aqui. Rapidinho a gente chega aqui no Jeremias, Irmiahu, capítulo 1. Esse interlinear parece que está brocado. Ou então ele está com algum problema, vou falar com a Logos. Está com problema ele. Tá, em algumas palavras está faltando. Em algumas palavras está faltando aqui. Que coisa é essa? Espera aí, deixa eu ver só um detalhe aqui.
fizer um print export. Cafézinho tá bom, tá? Tá com problema mesmo. Vou avisar logo que tá com problema. Tá faltando aqui algumas... Tá vendo? Algumas palavras estão faltando, ó. Brocou ele aqui, não sei porquê. Aqui, ó. Tá vendo? Com problema. 11 e 12, versículos 11 e 12. Só vocês terem uma ideia, tá? Aqui, ó. Versículo 11. Ó. Vai rir de Adonai Elai lemor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Mata roer Irmiahu. O que você está vendo, Jeremias? Valmar. Aí eu disse, Makel Shaked. Aqui é a palavra Shaked. Aí Shaked, Makel Shaked Aniroé. Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Vaiomer Adonai Elai. Então o Senhor me disse, Reitav Tanirot. Então você está certo no que você está vendo. Que Shoked. Aí eu olho a palavra, que eu velo, o verbo velar aqui, tá? Tem a ver com o Makel Shaked aqui, ó, com Shaked daqui. Na língua hebraica, se você, nessa época, como o texto não era vocalizado, tire as vogais daqui, você vai ver que a Shin, Kuf, Dalet, as três letras aqui, são idênticas. Tá? Só que esse substantivo Shaked, amendoeira, tá? Vai levar, vai induzir, você vê uma vara, você vê Shaked, então Shoked ali. Então vai ter aqui uma paronomásia. Aí no caso é parônima, palavras que têm pronúncias semelhantes. Já não são iguais, como no caso de laço e laço lá, né? Então aqui já são semelhantes, aí é o parônimo. Tá? Então aqui tem um fenômeno chamado paronomásia, em que Shaked, amendoeira, no hebraico remete para, você vê Shaked, então Shoked ali. Né? Você está vendo Shaked? Então Shoked ali. Eu velo. O verbo velar, Shoked, eu velo, ou estou velando, é da mesma raiz que o substantivo amendoeira, no hebraico. Daí então o Shaked está induzindo no hebraico para o Shoked. Aí você está fazendo uma análise linguística e semiótica. Tá? O que é semiótica? Vamos voltar ao nosso texto e vamos ver aqui o que é semiótico. Semiótico. Sempre assim, ó, você tem que estudar sempre com um dicionáriozinho. Surge uma palavra no texto que eu escrever, eu já escrevo de propósito, às vezes, para você ir lá pesquisar na língua portuguesa. Semiótica, denominação utilizada principalmente pelos autores norte-americanos para a ciência geral do signo ou do símbolo. Semiologia. Não fica semiologia. Aqui eu venho aqui logo e clico nela. A palavra semiologia. Ciência geral dos signos, segundo Ferdinand de Saussure, tá? Que estuda os fenômenos culturais como se fossem sistemas de signos. Isto é, sistemas de significação em oposição à linguística, que se restringe ao estudo dos signos linguísticos, ou seja, da linguagem. A semiótica, a semiologia tem por objeto qualquer sistema de signos, imagens, tá? Gestos, vestuários, ritos, também semiologia, sinônimo de semiótica. Daí quando você estuda Apocalipse, por exemplo, viu um cordeiro assentado no trono. João vai para o céu para ver um cordeiro assentado no trono. O que esse cordeiro quer dizer? Aí você vai, né, e vai pegar tudo aquilo que você aprendeu antes da própria linguagem. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vai ver que aquele cordeiro é, na realidade, uma imagem semiótica, é uma imagem semiosimbólica, tá, do Cristo, do Messias, de Jesus.
Tá? Então você fez o quê? Uma análise de símbolo. Qual é o signo? O que esse signo representa? O que esse dragão vermelho, o que ele representa? Né? Então você vai fazer o quê? Nesse livro de Apocalipse, a hermenêutica vai te levar a ver a necessidade de decodificar signos em massa, símbolos em massa. É o que nós vamos fazer esse semestre daqui a pouquinho, o nosso estudo de Apocalipse. Percebem? Então aí você vai fazer uma análise semiótica. É também uma proposta da hermenêutica. Ok? Então, vistos esses princípios aqui princípios fundamentais, tem palavra e conceito. Qual a diferença entre palavra e conceito? Tá? Ao interpretarmos um texto, para sermos precisos em nossa exegese, tá? Temos de descobrir qual olha aqui o detalhe. Descobrir. Está digitado errado aqui, viu? Para descobrir. A descobrir. Tá? Descobrir. Cobrir. Tá? Que é tirar a cobertura. Descobrir qual o conceito ou os conceitos associados às palavras pelos diversos autores que as utilizam. Precisamos determinar o sentido das palavras em cada texto em que ocorrem mediante o conceito ou uso que o autor associa a elas em seus textos. Ou seja, a palavra é o signo linguístico. Tá? Você tem ali, a palavra é o signo linguístico. E o conceito que o autor atribui àquela palavra é que vai ser o conceito que você deve considerar ao ler um texto específico. Vou dar um exemplo. Maria estava usando uma bolsa preta quando fazia compra no mercado. Bolsa preta, bolsa preta. Tá? Ao assumir o governo, o presidente Trump viu que a situação econômica estava preta. Bolsa preta, situação econômica preta. É a mesma palavra, só que o conceito de uma é de cor. E o conceito de preta na situação econômica é que não era uma situação econômica favorável, boa. Tá? Mas é uma situação que estava inspirando medo, sombria. Tá? Então, a primeira palavra, preta, tem um sentido de cor. A segunda tem outro sentido totalmente diferente. Deu para entender? Então, palavras são signos linguísticos. Agora, quando o autor escreve, você pega esses dois textos, o que acontece? Cada um usa com um sentido. Então, você tem que descobrir o sentido pretendido pelo autor quando ele usa uma palavra. Tá? Como a palavra Elohim. Elohim, Deus. Mas é sempre Deus. Elohim pode ser o Deus de Yahvé, o Deus dos judeus, né? Bereshit, Bara, Elohim. No princípio criou Deus. Pode ser os deuses, é a mesma palavra, Elohim, deuses das nações, tá? Elohei, né? Elohim Acherim, os deuses estranhos, aí já no caso são os deuses, e pode sim, também significar juiz. Levarão aquele que os escravos, né, que é levado à porta para poder furar a orelha, né, e dá lá o texto hebraico, tá, e levarão eles aos Elohim. Elohim ali, você vai traduzir, levarão eles ao Deus, aos deuses? Não, aos juízes. Então ali Elohim, a palavra Elohim, ali significa juízes. Está na Bíblia de vocês aí, em português, pode ver. Êxodo, capítulo 20. Está lá escrito, 20 ou 21? Acho que é 21. É 21, porque 20 são os 10 mandamentos. 21. Eu acho que sim. Então está isso lá. Então a palavra que o autor vai usar, você tem que saber no texto qual é o sentido. É o mesmo. Elohim, por exemplo, no Salmo 82. Né?
no Salmo 82 aparece lá Elohim também, que é o sentido de juiz, é o mesmo sentido de Êxodo. Deu para entender? Então, palavras são signos linguísticos. E conceitos são aqueles que o autor, ao usar a palavra, atribui àquela palavra que ele está utilizando. Ok? Vocês são inteligentes. Aí nós temos que as pesquisas linguísticas e análise de discurso hoje têm destacado que a abordagem contextual, por domínio semântico, é um caminho mais excelente e se destaca em termos metodológicos, pois permite que o conceito de um autor associe a uma palavra, abra espaço para a existência de plurissignificação, de muitos sentidos para uma mesma palavra. Como também um conceito único pode ser expresso por mais de uma palavra. Um mesmo conceito pode ser expresso por mais de uma palavra. Tá? Até em um mesmo autor. Poderia dar exemplos disso aí. Mas, e aí, como é que você descobre o sentido geral? O princípio básico e fundamental da hermenêutica, da ciência da interpretação bíblica, que nós devemos manter em mente, é que palavras, expressões, sintagmas, frases, orações, períodos e perícopes têm seus valores semânticos bem definidos pela unidade maior em que se inserem o discurso. É exatamente no discurso, onde o texto for usado, a palavra for usada, que você vai derivar o sentido dela. Elohim no Salmo 82, Juízes. Elohim em Êxodo 21, Juízes. Elohim lá, né, os deuses estranhos. Aí ali Elohim é deuses. Elohim em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, aí o Deus. Tá? É a mesma palavra, só que sentidos diferentes. Conceitos diferentes atribuídos à mesma palavra. Pluriconceitual. Tá? A Escritura deve prover o arcabouço geral para que os discursos se definam semanticamente com precisão para o exegeta, que busca a intenção do texto, que é, ao mesmo tempo, a intenção do autor sagrado e do Espírito Santo que inspirou a Escritura. Tá? Então, é único o sentido. Ok. Anáfora e catáfora, lembra disso? Anáfora é uma retomada. Né? Por exemplo, um pronome retoma. Mário estava exausto. Ele, após o café, em vez de sair para o trabalho, foi para a cama. Então, esse ele aí está se referindo a quem? A Mário. É pronome. Pronome é aquilo que se coloca no lugar do nome. Então, aí é referência. Esse ele aí é uma retomada, está retomando Mário. Tá? Então, é uma referência, é um referente anafórico. Catafórico é o referente que fica diante de nós. Tá? Então, temos esses dois tipos de referência, a situacional ou exofórica, vem de exo, do grego. Vamos ver no texto agora de João, capítulo 5. Né? O amor lança fora o medo. Exobale. Né? Exobale quer dizer, lança fora, expulsa para fora o medo. Tom Fobon. Estou lembrando do texto dele de cabeça. Também traduzi hoje, né? De tanto ler. Então, esse exo no sentido de ir para fora. Né? Ou seja, extratextual. Então, ele, né, após o café, em vez de ir para o trabalho, foi para a cama. Ele aí está retomando o Mário. Pronome. É um lugar do nome. Aí a referência textual e a textual ou endofórica. Então, a referência textual é aquela que ocorre dentro do texto. O Mário aí é retomado dentro do texto pelo ele. Tá? Então, aí uma referência textual endofórica dentro do texto. Essa endofórica, referência textual ou endofórica, pode ser anafórica, quando o item de referência retoma um signo linguístico já expresso no texto, tá? Como Mário, por ele. Ele aí está se referindo ao Mário. Tá? E catafórica, quando o item de referência antecipa um signo linguístico ainda não expresso no texto. Tá? Aí você tem, por exemplo, e o mandamento de Deus é este. Esse este aí, 2 pontos.
que nos amemos uns aos outros. Então, este está adiantando o quê? Um referente que já veio ou ainda vem? Ainda vem. O mandamento de Deus é este. 2 pontos. Aí você vai ver sempre 2 pontos ali. Qual? Que nos amemos uns aos outros. A verdade é esta. Qual? Que quem é nascido de Deus ama o seu irmão. Estou já usando João, viu? Então, esta aí, qual? Esta o quê? Qual? Qual é a verdade? Quem é nascido de Deus ama o seu irmão. Então, está adiantando algo que está para vir. E o anafórico aqui retoma Mário, ele retoma um referente que já apareceu no texto. Tá? Um projeta, geralmente com 2 pontos, catafórico. E outro que retoma, não tem 2 pontos. Então já é mais fácil. Aí ele retoma. Um pronome geralmente retoma um nome. Mário estava exausto. Mário, depois do café, em vez de ir para o trabalho, foi dormir. O que acontece? Você vai botar Mário de novo, você usa o pronome ele para fazer essa referência anafórica. Ok? Bom, daí o texto do Salmo, tá? O texto do Salmo, tá aqui. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele interlinear aqui. Melhor, né? Isso aí eu fiz um interlinear. Kikos beyad Adonai, né? Porque um copo está na mão, beyad Adonai, olha aqui, ó, Yud, He, Vav, He, com as vogais de, aqui está com as vogais de Adonai, então se pronuncia Adonai, o judeu vai ler Adonai, tá? Eu botei Yahvé aqui porque baseado naquela construção teórica que é muito aceita. Veiain Hamar, e um vinho, espuma, Malé Messer, e uma mistura, está cheio de mistura picante. Veiager, Vaiager, deixa eu botar mais para perto aqui, porque eu estou ficando velho. Vaiager, de óculos, hein? Vaiager, as letrinhas também são pequenininhas, tem que pegar aqui. Vaiager, miser. Então, e ele derrama de este, né? Aí vem aqui, que é Shemareha, certamente as suas borras. Aqui esse Shemareha é que é exatamente o problema, tá? Shemareha Yimtsu, eles soverão, Yimtu, e eles beberão. Kol Reshei Aretz, todos os ímpios da terra. Tá? Então, no hebraico aqui eu já veria que esse Shemareha, qual é o sentido deles? Traduzido por fezes. Aí vem cá. Análise do texto. A palavra traduzida por suas fezes, Shemareha, tá? Na realidade, é um substantivo com sufixação pronominal. Esse ha aqui é a sufixação pronome. Tem um pronome aqui, é colado na palavra, no final, indicando que é dele, tá? As fezes dele. Tá? E esta palavra, nas 4 instâncias onde ocorre sua raiz, não significa fezes humanas, tá? Mas fezes de vinho, ou vinho envelhecido. E isto em todas as 4 ocorrências atestadas no Antigo Testamento. Então, quando o pregador chega assim, lê um texto desse, olha, você que não crê em Deus, vai chegar o momento do juízo de Deus que Deus vai fazer você comer suas fezes. Tem um copo lá. Poxa, ele vai fazer uma mistura, um troço totalmente que não tem nada a ver com o texto original. Essa palavra significa fezes ou borras, aí veja só como é que é importante. Portanto, vai estar aqui as 4 referências onde a palavra aparece, né? As referências onde a palavra aparece. Portanto, recorrendo ao uso que o Antigo Testamento faz da palavra,
é o que nós vimos antes. Tá? Podemos assegurar qual o conceito que o autor está atribuindo àquela palavra. Será que são fezes humanas? Eu tenho que fazer uma pesquisa. Aí a tradução em português vai trazer o quê? Uma ambiguidade. E o indivíduo pode entender, coitado, que fezes ali é fezes humanos. Eu vou fazer os ímpios beberem, sorverem suas fezes. E não tem nada a ver. Deu para entender? Então, recorrendo ao uso que o Antigo Testamento faz da palavra, podemos assegurar que a referência sempre está ligada a vinho. Né? E o próprio texto diz um copo de vinho, para poder você se situar no contexto. Então, quando o tradutor colocou as fezes, porque ele sabia que essa palavra também é utilizada no contexto do vinho, quando aquela parte que se precipita no fundo é chamada, né, a borra ou fezes. Né, os rejeitos ali, que ficam concentrados no fundo. Então a pessoa pega aquela parte de cima e bebe. Está dizendo que vai beber totalmente, ou seja, nenhuma parte do juízo de Deus vai deixar de ser aplicada. Ele vai aplicar o juízo na sua totalidade. Esse é o sentido do texto. Percebe? Olha para onde o indivíduo pode levar o texto. Para nada a ver com o sentido pretendido pelo autor. Veja como é que a interpretação é uma coisa interessante, Tiago. Não é? Tá? E, mesmo que você não tenha acesso ao texto original, poderá perceber quase que nitidamente que o uso da palavra se refere-se a vinho e não a resíduos fecais humanos ou animais, tá? Como poderia dar a entender ao leitor contemporâneo. Então, se você separa o texto do seu contexto, vai dar problema. Temos uma definição de fezes no dicionário Aurélio do século XXI, tá, que respalda a nossa inferência, aquilo que nós deduzimos. O mesmo que borra, substância sólida que, depois de haver estado em suspensão no líquido, né, aí o que acontece com ela? Se depositou, se precipitou no fundo, sedimento, lia, fezes, olha outra palavra, lia, né, que pode ser também do verbo ler. Então, esse sedimento, que chama lia, aí ó, duas palavras que podem ter, um é o verbo e o outro é substantivo. Elas são homônimos, homógrafos, homofônicos. Tá? Deu para entender? Então, lia, por exemplo, significa eu lia Camões quando minha mãe chegou. Tá? Eu lia a primeira carta de João quando Tiago bateu na porta. Tá? Então, o que acontece? E o lia pode ter sentido aí de fezes, de sedimento, tá? Borras. E neste mesmo dicionário também há a acepção de fezes como sinônimo de matérias fecais. Também há. Nesse sentido. Daí a ambiguidade. Pode ser uma coisa e pode ser a outra. Mas é o contexto que vai te dar o sentido. Você está falando de vinho, então peraí, não tem nada a ver com fezes humanas. O indivíduo vê que o conceito atribuído à palavra ali está dentro do conceito do vinho. Há um copo de vinho que depois os ímpios vão beber até as suas fezes, no sentido das suas bordas, até essa parte que se concentra no fundo do copo também, ou seja, vai beber na sua totalidade. Nenhuma parte do juízo divino deixará de ser aplicada aos ímpios. Percebe? Olha para onde a interpretação bíblica pode levar, mas olha onde ela deve levar você. Ok? Então aí já vai fazendo o quê? Desfazendo a ambiguidade. Assim, o primeiro sentido, borra ou escória, coaduna-se ao contexto perfeitamente. E lembramos que esse contexto que serve para traçar, que é esse contexto que serve para traçar os limites do contorno semântico pretendido pelo escritor do texto. Ele intencionava isso. Deste modo, temos a tradução revista e corrigida de Almeida, que traz uma palavra não muito comum na acepção de borra ou escória, que pode causar um certo desconforto ou má compreensão do leitor contemporâneo. Tá? Tá, que os ímpios sorverão e beberão suas fezes. A Almeida sabia que naquele culto, né? Não sabia que no contexto de vinho, fezes tinha esse sentido. Mas uma pessoa contemporânea vai ler, meu Deus, olha que coisa que está aqui, que nojo. Né? Ela já se imagina absorvendo fezes, entendeu? Então, não é uma imagem assim que causa um desconforto. A Nova Versão Internacional, o que faz?
Diz, na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante, misturado, ele a derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Então ela não botou nem borra, nem fezes, botou até a última gota para dizer que não vai ficar faltando nada para ele beber, a sua totalidade. É uma alternativa. Já outra aqui, a Tebe, tradução ecumênica da Bíblia, faz uma excelente tradução. O Senhor segura na mão uma taça, ele derrama um vinho áspero e fermentado, eles o beberão, lamberão até a borra. Aurélio, eu tive uma dúvida, Aurélio. Bora. Por que eu busquei aqui? No Aurélio, ele vai dar para você se a vogal ali é aberta ou fechada. O, borra. Vivendo e aprendendo, né? Lá quando você consultar, então você vai logo ver se ele vai colocar logo no início como é que você pronuncia, se é borra ou borra. Estou falando borra, ninguém questiona, ninguém fala nada. Mas vamos ao Aurélio para mostrar esse detalhe. Aí o Aurélio vai te mostrar que é borra. Deu para entender? Olha o uso de dicionário, como é que é útil, importante. Tá? Eu só trouxe isso só para vocês. Você ter uma noção. Tá? Que é a substância sólida, que depois de estado de suspensão do líquido, onde eu tirei a definição. Tá? Se depositou sedimento, lia, fezes, é o Aurélio século XXI, é esse dicionário. Percebe? Deu para entender? Então aqui, lamberão até a borra. Oh, rapaz, vocês aqui vão sair daqui cultos, viu? Todos os ímpios da terra. Né, Ronaldo? Vamos aprender muita coisa. A Bíblia do Peregrino diz, ele faz todos os perversos da terra bebê-lo até as escórias. Já não usa fezes. A minha tradução, retextualização daquele texto hebraico, o que eu fiz? Há uma taça de mão na mão do Senhor, contendo um vinho fermentado, bem misturado, ele derrama até a borra, as escórias. Borra. Fiquem atentos. Até a borra, ou escória, e todos os ímpios da terra o beberão, sim, lamberão por completo. Né? Deste modo, o que acontece? Suas fezes é uma referência anafórica, tá? Pois se relaciona com vinho. Então, as borra de quê? Do vinho. Aquilo que é sedimentado, que fica é a lia, né, que fica no final. E retomando e não retomando os ímpios. Tá? O contexto da declaração completa indica claramente que o pronome o possessivo sua, em as suas fezes, muito antes do referente mais próximo, todos os ímpios, retomam vinho, tá? Sendo, por conseguinte, uma remissão bem para trás, anafórica. A resposta, portanto, fezes nesse caso, pelas razões que apresentamos, significa a borra, ou a escória do vinho, a substância sólida que, depois de haver estado em suspensão no vinho, se depositou no fundo do vasilhame que o contém. O sintagma suas fezes é uma remissão anafórica, para trás, e relaciona-se ao vinho fervente e misturado que está na taça na mão do Senhor, cuja borra ou escória será sorvida plenamente por todos os ímpios. A linguagem está repleta de metáforas, figura de linguagem eleita por excelência para verbalizar o oráculo profético poético que esse autor apresentou. Tá? O que é metáfora? Ele pega uma palavra pelo outro. Na mão do Senhor tem um cálice de vinho. Na realidade não é um cálice de vinho, isso é uma figura de linguagem. Tá? E dizer que ele vai sorver todo a boa não significa que Deus vai dar vinho, o ímpio até beber, até ele ficar bêbado. Não tem nada a ver. Você está falando sobre o juízo que vai vir na sua totalidade.
Então é uma metáfora, é uma coisa usada por outra, de um campo semântico que na realidade está remetendo para outro campo semântico, para outro sentido. Ok? Terminamos então a nossa aula de hoje. E aí vocês têm aí os apêndices aí que vocês podem pesquisar e ler durante a semana, tem muitas informações boas. O que eu queria passar para vocês hoje era isso. Ok? Então a gente fecha a nossa quinta aula. Vamos orar para encerrar, tomar um café e ir embora. Né? Quem não orou, pode fazer uma oração. Senhor, meu Deus do Pai, mais uma vez eu te agradeço por Amém, essa porta aberta na tua cara, Senhor. Muito obrigado, Senhor, continua abrindo nossa mente para atender melhor de ti. Amém, Senhor Deus. Continuar sendo nosso professor. Assim seja. Continua abrindo nossa mente em relação ao que faz a ti, em nome de Jesus. Amém.